Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e como eu sou professora de ciências, além de biologia, eu também vou trazer para vocês química e física. E essa semana eu estava pensando, que tema que eu trago para discutir aqui? Bom, depois de algumas conversas em que eu sempre escuto as pessoas dizendo assim: "Ah, física até que vai, eu entendo". E aí a pessoa fala assim para mim: "Biologia eu até gosto também, mas química não, Ale. Química eu não gosto". E eu sempre penso assim, nossa, mas química é tão legal, por que você não gosta de química? Ah, eu nunca entendi. E aí, pensando sobre isso, eu pensei assim, bom, um dos conceitos básicos da gente não entender algo é porque a gente não consegue entender a base daquilo. Quando a gente anda por algo desconhecido, primeiro a gente tem que ir ganhando degrau por degrau, tem que ir fazendo o nosso caminho. E como que a gente faz o nosso caminho em química? Sabendo o conceito, sabendo nomenclatura, sabendo diferenciar algumas coisas. E aí, uma das partes mais difíceis que eu escuto os meus alunos dizerem é: Ale, eu não entendo estequiometria. E eu adoro estequiometria. Primeiro, porque eu não sou uma pessoa que gosta de decorar as coisas. Então, eu gosto de estequiometria porque eu sei que eu não tô precisando decorar nada, dá para eu entender, dá para contextualizar e tudo mais. E aí vem o segundo fato. Eu vejo com o meu aluno que ele não gosta de estequiometria porque ele não sabe conceito. Porque a hora que o professor pergunta para ele o que é átomo, o que é partícula, o que é molécula, número de mols, massa molar, ele se embanana tudo. Parece que ele faz um sorteio e fala assim: agora eu vou responder isso daqui. E aí eu pensei assim: então vamos começar. De que jeito? A aula de hoje eu vou falar para vocês conceito básico de átomo, molécula, partícula, massa molar e número de mols. Numa próxima aula eu vou trazendo um pouquinho mais sobre isso. E claro, vocês sempre podem me deixar dúvida, comentário, que aí vai me ajudando a saber o que falar com vocês. Então vamos lá. O que é átomo? Átomo, quimicamente falando, é a estrutura básica da matéria. Vamos pensar assim? Para a vida, aonde está a estrutura básica? Na célula. A célula é a estrutura básica de algo vivo. Para qualquer matéria, a estrutura básica, a hora que eu for dividindo, que é a ideia filosófica, eu vou chegar em algo não divisível, que é o átomo. Eu sempre brinco que alguns conceitos, mesmo que hoje em desuso, nos fazem muito auxílio. Por exemplo, o modelo atômico de Dalton, que é uma bolinha de sinuca, uma esfera maciça e indivisível sendo átomo, ele é suficiente para muita coisa em química, principalmente para estequiometria. Então, o que eu preciso saber de átomo para a estequiometria? Que ele é a estrutura básica, que ele é composto por um núcleo que tem prótons e nêutrons. Ale, mas a gente já sabe que tem mais do que isso. A gente já sabe sobre as partículas subatômicas. Verdade, sabemos sobre quarks, leptons, gluons e tudo mais. Mas isso não vai ser discutido agora. E então ele tem um núcleo onde está o próton e o nêutron, que é onde está a massa real dele, a massa que realmente vai fazer diferença, e ele tem uma eletrosfera. Na eletrosfera eu tenho elétrons. Isso é o que eu preciso para química, para a parte de, claro, estequiometria. Aí vem qual é a ideia de molécula. Se eu tiver um átomo que se juntou com outro átomo, comecei a formar uma molécula. Ela pode ter 2 átomos, como ela pode ter milhares de átomos. Tô começando a entender, Ale. Então vamos pensar assim: eu tinha uma bolinha que se juntou com outra bolinha, ela deixou de ser apenas um átomo e ela passou a ser uma molécula. Vamos pensar na água, H2O. 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, certo? Uma molécula com 3 átomos. Ok, Ale.
Molécula, a gente vai poder falar depois sobre substância simples, substância pura, substância composta, e a gente vai precisar do conceito de molécula. Passado átomo, molécula, eu vou falar sobre mol. O que é mol? A gente não, os cientistas perceberam que átomo e molécula é muito, muito, muito pequeno para a gente ficar estudando. Então, eles pegaram uma quantidade que fosse suficiente para ser estudada. E a partir daí, eles viram que precisava de muita, mas muita molécula, ou muitos, mas muitos átomos. E chegaram a um número, que é o número de Avogadro. Qual é o número de Avogadro? Você pode usar como 6,02 vezes 10 elevado a 23, como pode ser 6 vezes 10 a 23. Normalmente, os vestibulares e exercícios de prova usam 6 vezes 10 elevado a 23. E esse é o número de Avogadro. E é aí que entra a bagunça na química. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim: quanto é uma dúvida? Responde para mim. 12. Quanto é uma dezena? 10. Uma centena? 100. Um milhar? 1000. E um mol? 6 vezes 10 a 23, alguma coisa. Alguma coisa que podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser partículas. E partícula é onde bagunça tudo. Por quê? Partícula pode ser átomo, pode ser partícula subatômica, pode ser elétron, pode ser nêutron, pode ser próton, pode ser molécula, pode ser grão de areia, pode ser bolinha de macarrão, pode ser brigadeiro, pode ser o que vocês quiserem. Partícula, ela abrange de uma forma bem ampla. Ela quer dizer que é uma estruturinha. É uma partícula. Por exemplo, aqui na minha blusa, eu posso dizer que cada bolinha aqui, ó, é um átomo. E aí eu digo que são partículas. Tudo bem. E aí eu posso dizer que a junção de tudo, vamos supor que eu juntei todas as bolinhas, eu fiz uma molécula bem grande, passou a ser uma partícula só. Tudo bem? Então a gente começou a entender átomo, molécula, número de mol, que na realidade o que ele está dizendo é quantidade. O número de mol não me dá a massa. O número de mol só está me dizendo assim, olha, eu tenho 1 mol de água. Ou seja, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. E quantas moléculas e quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Bom, cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Eu tenho 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Certo? E aí veio a ideia de massa molar. Como a quantidade de mol, 1 mol, foi a parte que a gente falou assim, não, a partir daqui a gente consegue mexer mais num laboratório, a massa molar é quanto de massa tem em 1 mol daquela substância, daquele elemento químico, daquela molécula. O hidrogênio, por exemplo, ele tem 1 grama por mol. O carbono tem 12 gramas por mol. O oxigênio tem 16 gramas por mol. Alessandra, você sabe decor tudo isso? Não, eu não sei decor tudo isso. Eu uso uma tabela periódica para saber isso. É sempre bom saber que o químico, o físico, o biólogo, ele sempre vai ter tabelas, ele sempre vai recorrer a algo. A gente não tá falando que vocês têm que decorar tudo. Vocês têm que saber aonde procurar. Então, numa próxima aula, eu trago sobre tabela periódica. E aí vamos voltar. O hidrogênio tem 1 grama por mol. Então, a massa molar do hidrogênio é de 1 grama. O oxigênio tem 16 gramas por mol. A massa molar do oxigênio são 16 gramas. A massa molar é 16 gramas. Lembrando que o português é sempre bem aceito aqui. E aí eu peguei 2 mols de hidrogênio com 1 mol de oxigênio e juntei, fiz a água.
eu tinha 1 grama, mais 1 grama, mais 16. A massa molar da água, 18 gramas. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui eu fecho a aula de hoje. Foi um vídeo até mais longo, falando sobre mol, massa molar, partícula, átomo, molécula, pra gente começar a andar pela química. E aí eu conto com vocês, que vocês compartilhem, que vocês curtam e que vocês digam pra mim se estão entendendo, onde ficou dúvida, onde compreendeu, que é assim que eu vou saber como dar continuidade à aula. Muito obrigada e até a próxima. Ah, só pra lembrar, vai ter um resuminho lá no meu Instagram, que é @prof.alebadari, e eu vou sempre deixar um resuminho pra ajudar vocês, tá? Até a próxima. Obrigada!